Apocalipse capítulo 2, versículo 12 ao verso 17. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disto, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se. Senão, irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e pedimos que nesse momento o Teu Santo Espírito possa levar essa palavra ao mais profundo, Senhor, da nossa mente e do nosso coração. Que o Senhor fale conosco como o Senhor vê que nós precisamos. Que o Senhor fale conosco no sentido de nos transformar, de nos encorajar, de nos consolar e de nos fortalecer, Senhor. Nós entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedimos que o Teu Espírito domine todo o ambiente que nós estamos, a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas emoções, Senhor. Nós entregamos tudo ao domínio de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, essa é a carta à igreja de Pérgamo. E ao meditarmos nesse texto, precisamos entender que não é apenas um relato acerca de uma igreja que viveu em um determinado lugar, acerca de uma igreja que viveu em um determinado tempo, em um determinado contexto. Mas precisamos, ao mesmo tempo que lemos este relato, que lemos esse texto, permitir que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor venha, adentrar no nosso coração, clarear o nosso entendimento, para que a gente perceba o que é que Deus está falando conosco. O que é que Deus quer falar comigo? O que é que Deus quer falar com você? O que é que Deus quer falar com a igreja através dessa carta à igreja de Pérgamo? Para entendermos cada uma dessas cartas dirigidas às igrejas locais de cada cidade, daquela região da Ásia Menor, conhecida como Ásia Menor naquela época, mas hoje, aquela região, irmãos, hoje é a Turquia, é o país da Turquia. E essas cidades aqui ficavam nessa região da Ásia
menor. E cada carta dessa, cada mensagem, a cada igreja específica, é interessante notar que o conteúdo dessa carta fala muito, diz muito a respeito da realidade local, do contexto que a igreja vivia. É como se hoje nós recebêssemos uma carta, né, do Senhor Jesus endereçada à Igreja Batista Emanuel. Mas que o conteúdo dessa mensagem tivesse muito a ver com a realidade que nós estamos vivendo aqui em nossa cidade. Sabe? Muitas questões que são culturais, muitas questões que têm a ver com o nosso dia a dia, com a nossa cultura, com as nossas conquistas, realizações. Muitas dessas coisas o Senhor utiliza e coloca diante da igreja, às vezes até como se fosse um trocadilho em relação àquilo que eles viviam, que eles experimentavam e aquilo que o Senhor estava apresentando. Então, por exemplo, quando nós olhamos para a cidade de Pérgamo, e a gente vai estudar um pouco de como era essa cidade, o quão importante ela era, que ela era uma cidade que era um centro cultural muito importante da época. A biblioteca, a segunda biblioteca mais importante do mundo estava em Pérgamo. Era cerca de 200 mil volumes de pergaminho nessa biblioteca. Os estudiosos dizem que só perdia para a biblioteca de Alexandria. E esse era um motivo de orgulho da cidade. A sua biblioteca, que era conhecida em todos os lugares. Então, além dessa importância cultural que Pérgamo tinha naquela época, Pérgamo também era muito conhecida por ser um centro religioso. Os principais deuses da mitologia grega tinha o seu altar central aqui em Pérgamo. Pérgamo tinha muitos deuses, muitos altares que eram conhecidos mundialmente em todo o império por causa de ser este centro religioso. Então ali tinha a adoração a muitos deuses. Por exemplo, Zeus, Atenas, Dionísio e também Asclépio. Esse Asclépio, irmãos, ele era adorado como Deus da cura. E tinha lá em Pérgamo um centro de adoração e de medicina. Porque o cuidado com a saúde, a medicina estava naquela época atrelada à questão da idolatria. Então, esse Deus, entre aspas, esse Deus pagão, ele era adorado e ele era cultuado de uma maneira que a medicina pegou emprestado, daí que surgiu o símbolo que até hoje se usa na medicina, de uma cobra circulando, não é? Uma vara, que era justamente usado por essa divindade pagã. E daí surgiu isso. Inclusive também a palavra pergaminho veio de Pérgamo, porque foram eles que começaram a se dedicar à escrita nos pergaminhos. Então era uma cidade muito destacada no sentido cultural, no sentido religioso, na adoração ao imperador. Existia um templo para o imperador, em que aquelas pessoas cultuavam e adoravam o imperador. Muitas das adorações pagãs
daquela época eram carregadas de sexualidade, de orgias, de pecados sexuais e de coisas terríveis. Fazia parte do culto deles, da adoração deles aos seus deuses. E essa igreja, irmãos, a igreja do Senhor, está instalada nesta cidade. E era algo tão forte, tão pesado, que o Senhor Jesus diz que a igreja está na cidade aonde Satanás tem o seu trono. Ele diz, olha, o que acontece aí é tão terrível, que é onde Satanás habita. Certamente o Senhor está falando isso em referência a todas essas práticas tão pesadas, tão fanáticas que existia em Pérgamo. Isso existia nos outros lugares também. Mas Pérgamo é como se fosse a capital da idolatria. É como se fosse a capital da adoração aos deuses pagãos. Pérgamo é como se fosse a capital de todas essas coisas contrárias ao ensino de Cristo. E a igreja está justamente vivendo esse contexto. E o Senhor inicia falando para a igreja, dizendo, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E os estudiosos dizem que Jesus fala da espada, porque na cidade era do conhecimento de todos que o rei, ele detinha a espada, e que a espada, com aquela espada o rei poderia eliminar quem ele quisesse. Então a igreja, tendo esse conhecimento, Jesus se dirige aos irmãos e diz estas coisas, diz, aquele que está falando com vocês é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então Jesus está dizendo, olha, quem está falando é aquele que tem a autoridade, é aquele que tem o poder, é aquele que tem o poder de julgar, é aquele que tem o poder de determinar, é aquele que faz, é aquele que exalta, é aquele que abate, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Sabemos também, irmãos, que a espada representa a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 está escrito que a palavra de Deus, é como espada de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito. Em Efésios 6, falando sobre as armaduras de Deus, Paulo diz que nós devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então o Senhor se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E ele diz, conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha fiel, que foi morto na cidade de vocês. E ele aí salienta, mesmo no momento em que um de vocês, um membro da igreja de vocês, no caso Antipas, foi morto, porque foi fiel a mim, disse o Senhor Jesus. Então ele está provando a igreja e está dizendo, olha, vocês permaneceram fiéis em um tempo muito difícil, de muita provação, de muita perseguição, e mesmo tendo um membro de vocês arrancado, tirado do meio de vocês, mesmo assim vocês permaneceram fiéis. Sabe, irmãos, Deus, Ele espera de nós fidelidade. Deus espera que sejamos fiéis. Claro que o Senhor conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Claro que o Senhor sabe que somos falhos, claro que o Senhor sabe que somos limitados. Mas mesmo assim, o Senhor espera de mim e de você que sejamos fiéis.
E isso não depende do dia, não depende da hora, não depende das circunstâncias, não está limitado ao contexto, ao ambiente que nós vivemos, porque nós não podemos agir como se fosse, sabe, camaleões que mudam de cor de acordo com o ambiente que se encontra, que muda de cor de acordo com aquele lugar que está. Não, o Senhor está dizendo, seja fiel na igreja, mas seja fiel em casa, seja fiel no trabalho, seja fiel na rua, seja fiel no meio do povo, e seja fiel quando estiver sozinho também, seja fiel aonde você estiver, seja fiel, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele está nos vendo, o Senhor está nos contemplando. Então não depende do olhar das pessoas, não depende da visibilidade das pessoas, mas depende do olhar de Deus. Então o Senhor quer que sejamos fiéis. Nunca ter uma vida dupla. Nunca ter, né, uma vida que em um momento a gente jorra água doce, em outro momento a gente jorra água amarga. Com algumas pessoas agimos como santos, e para outras nós somos os demônios. Então a fidelidade deve ser característica da igreja de Deus, do povo de Deus, dos servos de Deus. Então o Senhor aprova inicialmente essa igreja por se manter fiel em um tempo de muita dificuldade, de muita aflição. Dizer que foi fácil para aquela igreja? Claro que não. Dizer que foi fácil para os irmãos? Claro que não. Dizer que é fácil também para nós? Claro que não. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos a fé em Cristo para nos capacitar a vivermos uma vida de fidelidade ao Senhor. Mas depois, queridos, de trazer essa palavra de aprovação em relação à sua fidelidade em tempos de perseguição, o Senhor chama a atenção daquela igreja. O Senhor adverte aquela igreja acerca de alguns problemas. E o que nós entendemos aqui é que depois de um tempo em que a igreja permaneceu fiel e resistiu às perseguições e não negou a fé, parece que ela foi se acomodando pouco a pouco. Parece que ela foi fazendo concessões aos poucos. A ideia que nós tiramos do texto é de que a igreja, ela começou a se abrir. Ela começou a fazer concessões. E às vezes, irmãos, na nossa vida, vai ter momentos que a gente precisa fazer concessões, não é? Às vezes a concessão é necessária. Mas a questão é quando você faz concessões em coisas, em áreas que não podem ser jamais feitas concessões. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, num relacionamento conjugal, por exemplo, e a gente pode tomar isso como ilustração, até porque o relacionamento de Cristo com a igreja, da igreja com Cristo, né? A igreja é a noiva de Cristo. Então, no relacionamento conjugal, há que se fazer algumas concessões. Mas existem coisas que não podem ser feitas concessões. Então, nesse relacionamento da igreja com Cristo, existem valores, existem realidades que jamais a igreja pode se abrir. Que jamais a igreja pode fazer concessões. No que diz respeito à fé, no que diz respeito à doutrina, ao ensino de Cristo. Sabe? No que diz respeito à santidade, aos ensinos do Senhor, jamais podemos fazer concessões. E o problema aqui é que parece que essa igreja começou a se abrir para novas influências, ensinamentos
porque confrontavam com aquilo que Cristo deixou para a igreja. E o Senhor chama a atenção para essa realidade, porque eles estavam se acomodando diante da situação. Havia um contexto, havia uma cidade, havia uma cultura, e eles percebiam o seguinte: olha, para a gente ter um respeito maior, uma credibilidade maior com o império, com as autoridades, a gente precisa abrir a mente, a gente precisa expandir. Então não custa nada a gente dar o nosso nome e participar também daquele culto a Zeus. Aquele culto que era regado por prostituição. Então você vai ver aqui o Senhor citar aqui dois nomes. Você vai ver o Senhor citar Balaão, e depois você vai ver o Senhor citar aqui os nicolaítas. Então a doutrina de Balaão representa, não é, a doutrina do suborno, não é, do interesse financeiro em detrimento da palavra de Deus. Então Balaão foi aquele que foi subornado para amaldiçoar Israel, enquanto Deus queria abençoar Israel. Então ele recebeu para profetizar. É o uso, muitas vezes, não é, da palavra de Deus como instrumento de benefício próprio. Isso é representado pela doutrina de Balaão. O Senhor também cita aqui os nicolaítas, que alguns entendem que ensinavam uma hipergraça, dizendo: olha, nós estamos na graça, então não tem problema nenhum você participar desses cultos. Não tem problema nenhum você se envolver com essas coisas. Afinal de contas, todos nós estamos debaixo da graça. Então eles pregavam um tipo de ensino em que as pessoas poderiam viver, né? Pode praticar o pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha que ensino. Distorcendo, né? Claro, a palavra de Deus, que mostra de fato que onde abundou o pecado, a graça de Cristo superabundou, gerando o quê? Justificação, perdão, reconciliação, salvação. Então não é mais um atestado para continuar no pecado, pelo contrário, é a libertação do domínio do pecado. Mas estava se infiltrando no meio da igreja uma doutrina do pode tudo. Tem uma frase, queridos, que eu anotei aqui, de Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota seu estilo de vida, ela perde seu poder e sua influência. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o seu estilo de vida, ela perde o seu poder e a sua influência. Qual era o perigo que cercava a igreja de Pérgamo? O mundanismo. Qual era o perigo que cercava a igreja de Pérgamo? Os falsos ensinos, que tornava, não é, que fazia concessões em questões fundamentais da fé, que não poderia ser jamais negociado, mas que eles estavam se abrindo para isso. Irmãos, isso também fala conosco hoje. Isso também reflete na igreja local. Isso reflete também na igreja de Cristo hoje no Brasil. Isso reflete na vida de cada cristão individualmente, que estamos cercados por esses perigos. E precisamos estar atentos para saber discernir como devemos viver como cristãos e como igreja neste presente século. Como devemos viver para que a igreja de Cristo não perca o seu compromisso
com o noivo e comece a andar de mãos dadas com o mundo. Será que o mundanismo tem entrado no coração de muitos crentes hoje? Será que muitos crentes hoje não estão vivendo um estilo de vida que mais se adequa ao sistema do mundo do que o estilo de vida de cidadão do reino de Deus? Pensemos bem, queridos. Analisemos bem. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É o que diz a palavra de Deus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Ou seja, irmãos, para termos poder, para termos autoridade, para sermos influência no mundo, nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ter a unção de Deus em nossa vida, a graça do Senhor em nossa vida, a comunhão do Senhor em nossa vida, para que o mundo veja algo diferente em nós e seja atraído, não por aquilo que nós temos de iguais a Ele, mas sejam atraídos justamente por aquilo que temos de diferente dEle. Mas quem é apto para essas coisas? O profeta Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? É triste constatar, queridos, mas muitos crentes hoje não suportam a sã doutrina mais. Não suportam. Falar de não ser adepto do mundo incomoda muita gente. Porque tem muita gente que está justamente vivendo esse romance com o mundo. Que está vivendo esse encantamento. Sabe? Esse amor. E não percebe que está adotando um estilo de vida que não tem nada a ver com Jesus, e Jesus chega aqui e fala e repreende e diz severamente acerca disso. Eu digo: olha, vocês não podem permitir, vocês não podem tolerar esse tipo de coisa no meio de vocês. Olha o que diz, queridos. Versículo de número 14. Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Está aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão. Como eu disse, e tem muitas interpretações aí, muitos comentários sobre a doutrina de Balaão. Mas um desses comentários diz assim: sancionava o consumo de coisas sacrificadas a ídolos e a prostituição. A expressão também se refere à prática de pregar em troca de lucro financeiro. Então essas três coisas aqui, a doutrina de Balaão, sancionar o consumo de coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, dizia para aqueles irmãos de Pérgamo: não tem problema nenhum você ir lá no templo de Zeus, não tem problema nenhum você participar do culto lá, o imperador, certo? Você pode cultuar o imperador e depois você vem e cultua o Senhor, não tem problema não. Era essa a doutrina, não é? De estar vivendo, tentando agradar, não é, a dois senhores. A expressão também se refere à prática de pregar em troca de lucro financeiro. Ou seja, Balaão, ele profetizou, ele recebeu para profetizar lá no Antigo Testamento, para amaldiçoar Israel. Então tem a ver também com essa prática da pessoa que vai levar a palavra de Deus mais interessado no que vai receber financeiramente do que realmente ter a missão, o compromisso de levar as boas novas do Evangelho.
Aí ele fala dos nicolaítas, eram libertinos e ensinavam que quem estava debaixo da graça podia praticar idolatria e cometer pecados sexuais. Então era outro falso ensino que estava ali, né, cercando a igreja. Então o Senhor diz, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem o quê? A prostituição. Versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então estava tudo ali dentro daquela igreja. Havia entrado na igreja. Ou seja, o mundo entrando na igreja. Ao invés da igreja ir ao mundo. Então, claro que precisamos ter sabedoria para discernir o que é mundo, para não pensar que qualquer coisa, não é, que a gente veja e que a gente aprenda e que a gente coloque em prática seja do mundo propriamente. Porque estamos aqui no mundo, né? Todo mundo está no mundo. Mas o mundo que a palavra está se referindo aqui não é a questão do planeta, não é a natureza, não é a criação, como também não são as coisas que a gente produz propriamente, mas é um sistema que se opõe a Deus, a um estilo de vida contrário às verdades de Deus, não é? Ou seja, aos ensinamentos de Satanás, que é o que caracteriza o mundo. É a distorção daquilo que Deus, não é, idealizou para o ser humano e que de repente o mundo vem e diz, isso que Deus disse não serve, o que serve é aquilo que a gente está dizendo. E o mundo, de tanto afirmar isso, a pessoa acaba tomando como uma verdade e desprezando aquilo que Deus deixou. Então, nesse sentido, nós precisamos estar atentos para dizer não, né? Seja todo homem mentiroso, somente Deus verdadeiro. Então temos que ficar com a verdade da palavra, com aquilo que Deus diz, porque aquilo que Deus diz é bom, perfeito e agradável. É aquilo que o Senhor quer para nós. Então, qual era o problema da igreja de Pérgamo? Eles estavam cedendo pouco a pouco, eles estavam fazendo concessões. Qual o perigo que nós corremos, irmãos, de a gente também começar a fazer concessões? Naquilo que não podemos, naquilo que não devemos. E aí cabe a cada um de nós. Por isso que falei no início, deixemos o Espírito sondar o nosso coração. Deixemos o Senhor sondar o nosso coração, porque isso é muito particular. Cabe a cada um de nós deixar o Senhor sondar o nosso coração e nos mostrar se de repente em alguma questão, em alguma área, nós estamos fazendo concessões que não deveríamos fazer. Se de repente tem alguma coisa que nós estamos mudando, deixando o nosso estilo de vida original para ter um estilo diferente, que não seja, obviamente, aquele que o Senhor nos passou. Então esse é o grande problema. Esse é o grande perigo. Em qualquer região do mundo, em qualquer país, em qualquer lugar, aonde a igreja, ela se misturou com o mundo, ela perdeu o seu impacto. Ela perdeu o seu poder evangelizador, perdeu o seu poder de testemunhar. Por quê? Em alguns países do mundo que foram berço de avivamento, que foram lugares aonde Deus, não é, sacudiu o mundo através desses lugares, e hoje, nesses lugares, o templo que era casa de oração se tornou um bar, um restaurante, uma casa noturna, foi alugado, foi vendido, porque aquele lugar, aquele templo religioso, não tem mais fiéis para frequentarem. Só você olhar. Muitos países da Europa vivem essa realidade. Muitos lugares em que a igreja começou a fazer concessões, irmãos, o evangelho está lá
estagnado, parado. Então precisamos entender, queridos, que Deus nos chamou para sermos diferentes, para buscarmos a vontade de Deus, para vivermos na presença de Deus e para liberarmos a palavra de Deus. O que é uma pessoa que não tem esperança, que ela olha para um lado, olha para o outro e diz: rapaz, minha vida não tem sentido, estou sentindo um vazio muito grande no meu coração, e eu não sei explicar que vazio é esse, eu não sei, mas eu sinto como se minha alma tivesse com fome de algo, e eu não sei o que é. O que é que essa pessoa está precisando? O que é que ela está pedindo? O que é que ela está procurando? Aonde ela vai encontrar isso? Quem poderá transmitir para essa pessoa aquilo que ela está precisando? Não tenho dúvidas, irmãos, que Deus levantou a igreja para ser uma resposta para o mundo. Que Deus levantou a igreja para ser um arauto, para levar a única mensagem que realmente transforma o ser humano. A única mensagem é a mensagem da cruz, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do poder de Deus, que o Senhor confiou à igreja. Então, se fizermos concessões, nós vamos perdendo a autoridade e o poder de influenciar. Eu queria que você lesse comigo 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Primeira Coríntios capítulo 13, versículo 12. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos o quê? Face a face. Agora o meu conhecimento é o quê? Incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, por gentileza, vá para 2 Coríntios. Capítulo de número 11, versículo 3. Ou melhor, vamos ler o 2 e o 3. Versículo 2 diz assim: tenho zelo por vocês, com um zelo que vem de Deus. Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Quem está falando aqui, irmãos? O apóstolo Paulo. Está falando para quem? Para a igreja. E o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu tenho zelo pela vida de vocês. E este zelo é no sentido de preparar o quê? Vocês para o quê? Para o encontro com quem? Com Cristo. Qual é o zelo que deve ter um líder espiritual? Qual é o zelo que deve ter um pastor? Qual é o zelo que deve ter um homem de Deus, uma mulher de Deus? O zelo de preparar as pessoas para um dia se encontrar com Cristo. Porque o maior fracasso de um líder, de um pastor, é ele servir uma comunidade e quando Cristo voltar para arrebatar a igreja, metade da igreja ficar. Ou mais da metade. O maior fracasso. Né? O maior fracasso é ele liderar uma igreja que se preparou para tudo, menos para o encontro com Cristo. Paulo disse: eu tenho zelo, e esse zelo vem de Deus, que é o de preparar vocês para se encontrar com Cristo. Aí ele diz, versículo 3, irmãos: temo,
Qual é o temor que eu tenho? Que assim como a serpente, com sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Então ele diz: o meu temor, o meu maior temor, é que vocês se afastem da simplicidade de Cristo. Que vocês percam a pureza que é devida a Cristo. Oh, irmãos, que nós tenhamos esse temor, que nós tenhamos esse zelo também pela nossa vida, pelos irmãos, pela igreja. Por quê? Porque Jesus prometeu, dizendo: ao vencedor eu darei o maná escondido. Glória a Deus, que refere-se ao banquete permanente que nós teremos com Ele. Ele disse: eu sei que o mundo está oferecendo algumas coisas para vocês, mas disse Jesus: eu ofereço o maná escondido para vocês. E vocês um dia vão desfrutar desse banquete espiritual. Ao vencedor lhe darei a pedra branca, a pedrinha branca. E sabe o que isso significa, irmãos? Primeiro, absolvição. Naquela época era usada nos tribunais quando alguém era absolvido. Então, quanto mais pedrinhas brancas eram colocadas, significava que aquela pessoa foi absolvida. Jesus diz: olha, aquele que vencer vai receber essa pedrinha branca, ou seja, você será absolvido de toda a condenação, porque você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Amados, servir ao Senhor, andar com Cristo, fazer a vontade de Deus, é o melhor caminho que nós podemos trilhar. Assim como os irmãos enfrentaram dificuldades naquela época, nós também hoje vamos enfrentar. Nós também vamos estar cercados de muitas coisas, sendo tentados a fazer concessões, sendo tentados a ceder, sendo tentados a adotar um novo modelo, um novo estilo de vida. Mas tenha cuidado. Mude de fato o que precisa ser mudado. Seja diferente naquilo que precisa ser. Mas nunca abra mão dos fundamentos da sua fé. Nunca abra mão da obra de Cristo em sua vida. Porque isso é o mais importante. Que Deus nos abençoe.